Prezados irmãos, vamos continuar nossos estudos, né, meus irmãos? Não podemos parar, não, tá? É uma coisa, meus irmãos, que eu sempre falo é o seguinte: quem quer produzir vídeo e ter visualizações, like, tá entendendo? Tem que fazer vídeo falando sobre futebol, falando sobre mulheres, piadas engraçadas, vídeos engraçados, tá entendendo? Então esse é o tipo de vídeo que dá visualizações, que dá like, tá? Agora, quando a gente fala o seguinte, ó irmão, vamos fazer um estudo bíblico, vamos descobrir a verdade. São poucos que têm interesse, né, meus irmãos? É assim a vida. Mas se você está aqui, é porque você tem amor pela verdade. Você quer fazer um estudo e descobrir a verdade. Por isso, irmão, a gente não podemos desistir, né? Então, meus irmãos, em Apocalipse 20, versos 4, fala de um reinado. Que é Apocalipse 20, versos 4. Ele diz: E reinaram com Cristo 1000 anos. Meus irmãos, presta atenção. Aqui não está escrito e reinaram com Cristo eternamente. Aqui não está escrito e reinaram com Cristo para sempre. Aqui está e reinaram com Cristo 1000 anos. Ponto. Ponto final. Tá? Esse 1000 anos é chamado milênio. É o milênio da restauração. Tem o início, o primeiro dia. E tem o final, tem o último dia, né? 1000 anos. Tá? Agora, que reinado que é esse, meus irmãos? Para podermos entender, vamos voltar um pouquinho na história, tá? Quando o povo de Israel, meus irmãos, entrou na terra de Canaã, as nações ao redor tinham seus reis, com seus reinos. E quem era o rei de Israel? O próprio Deus, né, meus irmãos? O próprio Deus era o rei de Israel, tá? Um rei espiritual, tá? Nós podemos ver isso, mano, lá em 1 Samuel 8, 5 e 6, tá? 1 Samuel 8, 5 e 6. O povo de Israel rejeitando a Deus como rei, tá entendendo? Prova disso, mano, que em Samuel 12, 12, né? Olha o que o Samuel diz aqui, ó. Quanto vocês, se referindo ao povo de Israel, né? Viram que Noás, rei Deus, filho de Anão, vinha contra vocês, vocês me disseram, não, queremos um rei sobre nós. Quando, na verdade, o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. Ó, né? 1 Samuel 12, 12, né? Aqui Samuel tá falando para o povo de Israel. O rei de vocês era Deus. Israel entrou na terra de Canaã, virou as costas para o seu Deus e começou a seguir ídolos, tá? E daí como é que fica? Né? Mas Deus fez uma promessa para o povo de Israel. Onde está essa promessa, meus irmãos? Se vocês forem lá em Ezequiel, tá entendendo? Lá em Ezequiel 20, 33. Olha a promessa que Deus está fazendo. Não é para o Brasil nem para a Argentina, tá entendendo? É para o povo de Israel. Olha a promessa que Deus está falando em Ezequiel, capítulo 20, verso 33, que diz: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Entendeu, meu irmão? Olha a promessa de Deus. Falando que ele vai dar essa promessa para o povo de Israel, tá? Que foi o povo de Israel que abandonou o seu Deus e virou as costas para, começou a seguir e virou as costas para o seu Deus. Sendo que as nações tinham seus reis e o rei de Israel era Deus. E Israel virou as costas para o seu Deus. E aqui em Ezequiel 20, 33, Deus está falando: Ei de reinar sobre vocês, Israel.
com braço estendido, indignação derramada. Essa indignação derramada, meus irmãos, são as tribulações do Apocalipse que ainda virá. Está entendendo? Só que lá em Apocalipse, meus irmãos, vemos lá a promessa, né? Apocalipse 20, verso 4, que diz: e reinaram com Cristo 1000 anos. É o reinado que Deus está falando lá em Ezequiel 20, 33. Só que Deus vai reinar através do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque todas as coisas foram entregues ao Senhor Jesus. Ele se sacrificou na cruz com a morte terrível para nos salvar. Então Deus vai engrandecer o Senhor Jesus aqui na terra. Então, por isso que Jesus tem que reinar 1000 anos. No céu? Não. Aqui, meus irmãos, em Apocalipse 20, verso 4, fala do reinado de 1000 anos. Agora tem falsos ensinamentos aí, meus irmãos, que fala que esse reinado de 1000 anos será no céu. Mentira, meus irmãos. Se for no céu, é vida eterna espiritual para sempre. E ninguém vai para o céu sem antes passar pelo julgamento final. Está entendendo, meus irmãos? Esse reinado do Senhor Jesus aqui, nós podemos encontrar ele também, meus irmãos, lá em 1 Coríntios 15, 15 e 25, que diz: porque é necessário que ele reine, porque é necessário que ele reine, quem ele? O Senhor Jesus, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aqui não está falando de um reinado? Porque convém que ele reine até que coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Meus irmãos, aqui, meus irmãos, não está escrito 1000 anos. Mas se lá em Apocalipse não dá a pista, porque em Apocalipse 20, verso 4, fala: e reinaram Cristo 1000 anos. Então esse reinado que fala aqui em 1 Coríntios 15, 25, é 1000 anos lá de Apocalipse. É o reinado de Apocalipse. Está entendendo? E aqui, meus irmãos, quer dizer, 1000 anos, eu já falei, tem um início e tem um fim. Tá entendendo? Tem o primeiro dia e tem o último dia. E no último dia do milênio, o que Jesus vai fazer? O que Jesus vai fazer? Ele vai entregar o reino ao Deus Pai. Aí virá o julgamento final e a vida eterna espiritual no céu. Acabou terra. Acabou carne. Entendeu? É o que fala aqui em 1 Coríntios 15, 28. Porém, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quer dizer, após o milênio, todas as coisas foram colocadas debaixo do pé do Senhor Jesus. Então, aqui diz: então o próprio Filho, Senhor Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas ele sujeitou. Quer dizer, no final de 1000 anos, Jesus vai entregar o reino ao Deus Pai. O Senhor Jesus vai sujeitar-se a Deus. Mas Jesus tem que reinar 1000 anos em cima dessa terra para que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. É o que diz em 1 Coríntios 15, 25. Porque é necessário que ele reine até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Entendeu, meu irmão? O reinado de 1000 anos em cima dessa terra. Quer mais, irmão? Tem mais uma passagem aqui que fala claramente, meus irmãos. Isaías 24, 23. Né? Que fala do reinado também. Isaías 24, verso 23. A lua ficará corada de vergonha, e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E diante dos seus anciões haverá glória. Aqui fala que o sol e a lua se envergonhará diante do Senhor quando ele reinar no Monte Sião. Por que o sol e a lua vão se envergonhar? Porque terá alguém brilhando mais do que eles. Entendeu? Com a luz mais gloriosa. Entendeu, meus irmãos? Então o sol e a lua vão se envergonharem. Agora espera que está dentro aqui. A lua, né, se envergonhar quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião. Agora, meus irmãos, o Monte Sião, aqui está dizendo, né, que o Senhor vai reinar no Monte Sião. Agora faço uma pergunta, meus irmãos. O Monte Sião está lá no céu? Ou está em cima dessa terra? Está em cima dessa terra, na terra de Israel. Tá? Monte Sião é lá onde está localizado Jerusalém, né? Em cima do Monte Sião. Né?
Então está a prova aqui, o reinado de 1000 anos, meus irmãos, não será no céu, como falsos ensinamentos, grandes igrejas aí, mano, que arrecada milhões e milhões, fica pregando, é porque vai reinar 1000 anos, com Jesus vem aqui hoje, arrebata nós, leva para o céu, nós vamos ficar 1000 anos lá no céu, lá, meus irmãos, reinando com Cristo. Mentira, 1000 anos em cima dessa terra. É a mesma coisa, tem uma igreja aí que guarda o dia 7, né, o 7º dia, fala que Jesus vem aqui hoje, do ano para outro, arrebata nós, leva para o céu, aí nós vamos reinar 1000 anos lá no céu, aí eles estão pregando que o reinado de 1000 anos vai ser lá no céu, mentira, que eu estou provando que é em cima dessa terra, e depois de 1000 anos Jesus pega nós, que está lá no céu, na vida confortável, na vida espiritual, e traz de volta para morar em cima dessa terra purificada, leva para o céu, arrebata para o céu, depois traz de volta. Mentira, ninguém vai para o céu sem passar pelo julgamento final, meus irmãos. Entendeu, meus irmãos? Então, vimos claramente, meus irmãos, que esse reinado de 1000 anos será em cima dessa terra. E através desse reinado, mano, aí você consegue interpretar todas as profecias, todas não, mano, mas grande parte das profecias da Bíblia. Porque, meus irmãos, aí se você for lá em Isaías, né, onde fala sobre o novo céu e a nova terra, né? Isaías 65, 17, né? Isaías 65, 17, diz aqui, né? Tá, pois eis que cria o novo céu e nova terra. Pronto, novo céu e nova terra. Você acha que Jesus vai vir reinar 1000 anos, meus irmãos? Após as tribulações do Apocalipse, em cima dessa terra contaminada, poluída, destruída pelos homens? Não, por isso que Deus vai purificar essa terra. Aí chamará-se novo céu e nova terra. Para quê? Para que o Senhor Jesus possa reinar 1000 anos em cima dessa terra. Aí você encontra explicações para várias profecias. Por exemplo, aqui, se você Apocalipse, Isaías 65, 17. Aí se você continua lendo, está se falando sobre a Nova Jerusalém, o céu e nova terra, né, meu irmão? Aqui no 20, aqui, ó, não haverá mais nela criança, nela, quer dizer, na Nova Jerusalém, que viva somente alguns dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Pronto, aqui está falando que novo céu, nova terra, tá entendendo? Vai haver morte. Então vai haver morte espiritual no céu, meus irmãos? Não, meus irmãos. Então, meus irmãos, o novo céu, nova terra se refere a 1000 anos que Jesus vem reinar aqui em cima dessa terra. O novo céu, nova terra não é a vida eterna, espiritual para sempre, meus irmãos. Entendeu, meus irmãos? Então aqui fala, né? O jovem só vai morrer com 100 anos. Ah, na rua de cima ali morreu um jovem. Quantos aninhos ele morreu? Ah, ele morreu com 100 anos. Mas espera aí, meus irmãos. Eu vou dizer assim, ah, mas Beto, então vai haver morte no novo céu, na nova terra? Sim, a morte carnal, meus irmãos. Mas não haverá a segunda morte foi tragada. Tá entendendo, meus irmãos? Samuel foi um homem santo e ele morreu. Então, no novo céu e na nova terra, tá entendendo? Em que os justos herdarão, tá entendendo? Então, as pessoas vão viver bastante, como no início, lá da criação do mundo, em que o ser humano, as pessoas viviam bastante, tá entendendo? As pessoas viviam 400, 600, 800 anos, entendeu? Então, vai voltar aquele tempo, tá entendendo? Aí uns vai viver 400 anos, outro vai viver 600, outro vai viver 800 anos. Tá entendendo? Muitos anos. Aí você vai morrer. Mas vai para o céu, a salvação está garantida. Porque não vai existir a morte espiritual. Durante os 1000 anos que Jesus reinar aqui nessa terra, só haverá homens santos. O Senhor Jesus no trono que foi de Davi, lá na terra de Israel, reinando sobre o mundo. Deu de entender, meu irmão? Você tem dúvida? Pergunte, comente. Entendeu? É que eu sempre falo, meus irmãos, não fica olhando para a minha pessoa, para as minhas faltas, pelos meus pecados. Eu sou um dos maiores pecadores aí. Agora, por que Deus? Eu nunca fiz curso, nunca fiz seminário, meus irmãos. E por que, mano, que Deus me deu conhecimento? Tá entendendo? Porque Deus conhece o coração das pessoas, conhece a mente das pessoas, meus irmãos. Tá entendendo? Então, se você gostou desse vídeo, meus irmãos, transmite. Tá entendendo? Mostre para outras pessoas, divulgue. Se tem dúvida, comente. Tá entendendo, meus irmãos? Mas isso daí. Então em breve eu estarei soltando
mais algum vídeo falando sobre isso. Amém, irmão? Até a próxima.